estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Carla. Hoje nós teremos a nossa 20ª aula de língua portuguesa e nela iremos estudar tirinha, charge e figuras de linguagem. Observem essa tirinha. Vamos fazer a leitura. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Vocês observaram que nessa tirinha, a gente nota o emprego da linguagem conotativa, da linguagem no sentido figurado, recursos expressivos utilizados para causar efeitos no texto, causam efeitos, assim, efeitos de humor. Então, os mais variados efeitos de sentido, eles são provocados pelo emprego das figuras de linguagem, tudo bem? Então, a gente consegue identificar a presença da seguinte figura de linguagem aqui, ó. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável da paixão. Aí, pessoal, nós temos a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que ela consiste em aproximar duas coisas, algo que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas essa figura de linguagem, ela aproxima para estabelece uma relação de sentido. Então aqui, quando ele fala, meu amor é uma caravana de rosas, ele está aproximando amor à caravana de rosas. Então aqui eu tenho a metáfora. E vocês observem que na metáfora não tem nenhuma expressão comparativa. Vai direto, ó, meu amor é uma caravana de rosas. Vamos para a próxima tirinha. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica uma hora, ele não funciona mais. Ah, entendi. Engraçado. Vocês viram aqui que nessa tirinha a gente tem uma comparação do amor com uma flor. No próximo quadrinho nós temos uma comparação do amor com o motor do carro. Então observem que a comparação, ela estabelece uma relação entre objetos, entre coisas que aparentemente não tem nada a ver. O que amor tem a ver com o motor do carro, gente? Mas aqui nesse contexto a gente conseguiu estabelecer essa relação de sentido dentro desse contexto da tirinha. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Então, dentro desse contexto, a gente conseguiu compreender o sentido. E aqui nós temos uma comparação, uma figura de linguagem chamada comparação. A comparação se parece com a metáfora, mas o que ela tem de diferente é que ela tem o conectivo, tem esse termo comparativo, como, conforme. Pode ser também. Próxima tirinha. Meu pai tem 80 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, ele está inteirinho. Gente, então vocês observaram aqui, meu pai tem 80 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Aqui a gente vê a metonímia, outra figura de linguagem que substitui um termo por outro, que tem aí um sentido de equivalência, um sentido de interdependência, de contiguidade, de proximidade. Aqui, cabeça de gado tem uma proximidade com boi, só que o humor da tirinha foi gerado pelo fato do Chico Bento não entender o que o colega quis dizer. Ele quis dizer que o pai dele tinha 800 cabeças de gado, ele tinha 800 bois, nessa criação extensa. E ele aqui não entendeu, o que gerou humor na tirinha. Meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho.
não é só a cabeça, ele está inteirinho. Então aqui a gente tem o exemplo de metonímia, essa figura de linguagem em que há a substituição de um termo por outro, mas há uma relação entre esses termos, dá para a gente fazer essa substituição. Próxima. Fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. E aí, o que vocês acharam dessa charge? Temos aqui, vocês viram que ela quis suavizar, ela quis dizer que ela não é fofoqueira. Então ela suavizou e para suavizar ela usou uma figura de linguagem chamada eufemismo. Sou produtora de biografias não autorizadas. Não deixa de ser fofoqueira, né, gente? Mas ela suavizou e ela empregou um eufemismo. Próxima tirinha. Vamos ver qual a figura que tem nessa tirinha. Quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Aqui nós temos a ironia. A ironia é uma figura de linguagem na qual a pessoa, o sujeito quer dizer algo, mas ele diz uma coisa totalmente diferente, mas dá para a gente entender. Ele quis dizer que a pessoa que usou o notebook dele e apagou tudo é burra, só que ele foi irônico e ele usou um termo inteligente. Próxima tirinha, nós temos aí uma tirinha que nela vem uma questão para vocês responderem. As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas. Observe a tirinha humorística. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Pesado, né, gente? Vamos ver as alternativas, vamos ver o restante da questão. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para condenar a prática de exercícios físicos, valorizar aspectos da vida moderna, desestimular o uso das bicicletas, criticar a falta de perspectiva do pai. E aí, o que vocês acham? Então, vamos observar que na tirinha houve uma crítica à falta de perspectiva do pai, a ele ficar parado, a inércia dele. As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários. Eu já falei isso. Além de textos literários, nós podemos identificar a presença das figuras de linguagem nos textos publicitários. Elas são muito utilizadas na publicidade. Pode passar o slide de produção. Vamos para a próxima questão. A figura de linguagem que aparece na tirinha humorística é metonímia, metáfora, comparação ou hipérbole? Nós temos na tirinha uma metáfora, né? Nós identificamos a figura de linguagem metáfora. Gente, então aqui eu vou retomar as figuras de linguagem com vocês que nós estudamos hoje. Nós estudamos que figuras de linguagem são formas de expressão, de sentido figurado. Então, quando você emprega uma figura de linguagem, seja em uma tirinha, em um texto, vocês viram lá no texto do Coati o emprego de algumas figuras de linguagem, quando o narrador falou que o ônibus estava fumaçando. Então, vocês viram que nós temos o emprego podemos utilizar as figuras de linguagem para enriquecer os mais diversos textos. Eu exemplifiquei com tirinha e charge, mas pode ser usado na publicidade também e em outros gêneros textuais. Ela é uma forma de expressão que produz sentido figurado, a gente vê o emprego da linguagem conotativa. Nós estudamos algumas figuras de linguagem hoje. Eu coloquei aqui comparação e metáfora. Eu quero que fique na cabeça de vocês que na comparação há um elemento comparativo expresso e na metáfora a comparação é implícita. É estabelecida uma relação de semelhança, mas sem sem o conectivo comparativo. Na metonímia, a metonímia é bastante usada também na publicidade. Nós temos substituição de uma palavra por outra.
Nessa substituição, eu vou observar que essas palavras que eu uso para substituir têm uma relação de interdependência, de continuidade, de proximidade. Se eu disser para vocês, li Machado de Assis, Machado de Assis é o autor, mas você vai entender, eu usei uma metonímia, você vai entender que eu não li Machado de Assis, que eu li a obra de Machado de Assis. Tudo bem? E vamos aqui, ó, personificação. Na personificação, eu tenho a atribuição de sentimentos, ações próprias dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais, certo? Então, quando eu for utilizar a personificação ou prosopopeia, que é o mesmo nome, eu vou atribuir qualidades de seres humanos a seres não racionais. Vocês irão notar que ela é muito utilizada nos mais diversos gêneros textuais, a personificação, principalmente nas fábulas. O eufemismo, eu falei para vocês, a gente viu lá na tirinha o exemplo da mulher fofoqueira, que ela suavizou, quando você suaviza, quando você não quer ser indelicado. Por exemplo, a estudante faltou com a verdade. Eu utilizei faltou com a verdade para não dizer que a estudante mentiu e ser muito grossa, ser indelicada. Então, as figuras de linguagem estão aí para enriquecer a nossa escrita, a nossa produção, nosso vocabulário, os nossos diálogos. E espero que vocês tenham compreendido, tudo bem? E encontro com vocês na nossa próxima aula. Até logo!